preferencial. Eu tenho informação de que a gente tem no telefone do Participação Popular o deputado Vitor Paulo, do PRB do Rio de Janeiro, presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Idoso. Deputado, está ouvindo a gente? Estou ouvindo bem com você. É um prazer grande estar participando do programa. É um prazer ter o senhor com a gente aqui no Participação Popular, deputado. E o senhor ouviu essa ligação que a gente recebeu aqui, essa mensagem que a gente recebeu do José Souza Nascimento Filho sobre o Estatuto do Idoso? Olha, de fato, tão bom que no Brasil o Estatuto do Idoso fosse aplicado, de fato, porque a população no Brasil, hoje 10% da população no Brasil, de 2006 para cá, tem mais de 60 anos, e já passou do momento do Brasil ter muito mais respeito pela população idosa, porque todos nós vamos chegar lá. Agora, as pessoas têm que chegar com 60 anos com dignidade. O Estatuto do Idoso tem esse objetivo. E como é que está a fiscalização da execução do Estatuto, deputado? Pelo que o senhor ouve dos aposentados, o senhor que é da Frente Parlamentar em Apoio ao Idoso, deve ouvir deve ser procurado por muitos dos idosos, muitas pessoas na terceira idade, e certamente houve algumas queixas sobre o Estatuto do Idoso. São muito numerosas, o que o senhor acha que deveria melhorar e o que tem que ser mais fiscalizado, na opinião do senhor? As queixas, de fato, são frequentes em relação à aplicação desse Estatuto. Você vê que é aberração. Hoje nós temos uma discussão na Câmara Federal, na Comissão Geral da Copa, que está discutindo se o idoso poderá ou não pagar minha entrada. Veja que aberração que nós ouvimos hoje. Quer dizer, o Estatuto prevê que o idoso tem direito à meia entrada em qualquer tipo de evento dessa natureza, e na Copa do Mundo, nos Jogos na Copa do Mundo no Brasil, eles poderão ter ou não. Então, tu vê que um evento como esse, por exemplo, repercussão internacional, em que o mundo inteiro estará assistindo, os idosos no Brasil correm o risco de não ter direito à meia entrada. Então, tu vê que esse é um dado que é extremamente importante para tu ver em relação a isso. Agora, naturalmente, que o idoso no Brasil, muitas coisas já mudaram. Nós olharmos na última reunião da Conferência Nacional dos Idosos, foi definido muitos critérios. Desculpa, está passando um avião aqui. Passou um avião, né? Deu para ouvir. Que na última reunião da Conferência Nacional dos Idosos, foram definidas prioridades que o governo tem em relação a isso. Eu tenho discutido isso muito com a ministra Maria do Rosário, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, tenho discutido no meu partido, na Frente Parlamentar e com a presidenta Dilma em relação a isso. Então, é óbvio que o Brasil carece de uma política pública voltada para essa população, que o Brasil está envelhecendo. Então, com isso, nós temos que mudar alguns conceitos de política pública para essas pessoas que chegarão a 60 anos, já estão chegando nisso. Então, o crescimento populacional, isso é uma realidade no Brasil. Então, nós temos que nos preparar para esse tipo de coisa. Então, o que os idosos mais reclamam é a falta de assistência do Estado para essas pessoas. Então, o que tem que acontecer? Mais investimento do Estado. Entendeu? Quer dizer, então, nós temos, essa foi uma das grandes discussões da Conferência Nacional do Direito ao Idoso, né, como foi discutido em Brasília. Política pública para o idoso. Claro, agora o que as pessoas estão reclamando mais aqui para a gente no 0800 619 619, e nesse momento aqui em que estamos ao vivo no Participação Popular, essa tarde de quinta-feira, é a questão do fator previdenciário, o bendito do fator previdenciário. Como o Orlando Vicente de Albuquerque, do Rio de Janeiro, capital, ele pergunta o que o governo pode fazer para ajudar os idosos em relação às aposentadorias acima do mínimo. Todo aquele pessoal que aposentou ganhando mais de um salário mínimo, 2 ou 3, está todo mundo caminhando para ficar só com o salário mínimo na aposentadoria, porque o reajuste dessas aposentadorias segue abaixo do reajuste que se dá ao salário mínimo. E as contas vão subindo de acordo com o mínimo, que é o grande indexador da economia brasileira de facto. E eu pergunto para o senhor, então, qual é a perspectiva que se pode criar em relação a isso? Porque essa é a grande bronca de quem se aposenta, imaginando que vai ter um futuro um pouquinho melhor e agora já está ganhando um salário mínimo. Como é que o senhor pode responder? É verdade, nós temos discutido isso muito com o senador Paulo Paim, que também é presidente da Comissão Especial de Direitos Humanos e direção participativa no Senado, e com o governo em relação a isso, que a questão da aposentadoria é um problema, naturalmente, que as pessoas que chegam a essa idade, muitas delas querem se libertar da chamada ditadura do INSS, na verdade, elas querem ter uma previdência privada para não depender dessa previdência oficial na velhice. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas têm relação a isso. Você pode ver que 2/3 da população economicamente ativa no Brasil, elas não podem ter acesso a esse tipo de coisa. Quer dizer, elas estão economicamente ativas, estão trabalhando, mas chegarão a 60 anos e não terão o benefício que deveriam
Mas, infelizmente, você tem ideia, dados oficiais mostram que 15% das pessoas, né, desses clientes, chamados clientes da Previdência, clientes que têm 150, 70 anos, ela depende exclusivamente disso. Então, isso é um perigo em relação a isso. Tão bom se fosse ao contrário. Então, nós temos que ter muito cuidado, o governo está preocupado com isso, a presidenta Dilma preocupada, o ministro da Previdência também, temos discutido em relação a isso. Quer dizer, hoje, se nós olharmos essa condição, esse contingente de pessoas que, infelizmente, que dependem somente do salário mínimo, da aposentadoria pública, elas certamente chegarão à aposentadoria dependendo exclusivamente dos seus familiares. Deputado. Então, o Estado tem. Deputado, aqui é Sérgio. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Muita gente fala da maravilha que é o Estatuto como texto, como utopia, e da dificuldade de se realizar ele na prática no Brasil hoje. Existe hoje uma política nacional do idoso que tem que ser interdisciplinar, envolvendo vários ministérios, e existe um diálogo hoje dessa política com o que está se discutindo aqui na Câmara dos Deputados? Então, isso também foi discutido na Conferência Nacional. Esse conceito de aplicabilidade no Estatuto do Idoso, infelizmente, não acontece. Como acontece no Estatuto da Criança e do Adolescente, o Brasil, prezado amigo, tem as melhores leis formuladas no mundo. O legislativo brasileiro, ele consegue fazer leis maravilhosas. O grande problema da legislação no Brasil é ela ser aplicada. A aplicabilidade disso. Então, isso é geral. Não é só o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei, no modo geral, é questão cultural. Mas existe, naturalmente, uma política nacional, interministerial, como você bem colocou, Secretaria de Direitos Humanos, Conselho Estadual dos Idosos. Tem estados que não têm Conselho Estadual em atividade, os conselhos municipais. Daí o resultado dessa Conferência Nacional discutir exatamente esse conceito. O esforço é muito grande. A frente parlamentar, eu tenho discutido isso nos conselhos, tenho visitado os conselhos municipais do meu estado, Rio de Janeiro, tenho discutido com a ministra Maria do Rosário do governo, a frente parlamentar, na Câmara e no Senado, com o senador Paulo Paim, com o ministro da Previdência, enfim, existe sim esse esforço para que essa política pública seja implementada, para que o Estatuto seja implementado, para o idoso ser respeitado no Brasil, para que ele possa ser ouvido, não só com o Estado, mas pela sua própria família. Se nós olharmos dentro de casa, os idosos em famílias que estão abaixo de uma renda inferior a um salário mínimo, são pessoas escravizadas, são humilhadas, são desprezadas, são judiadas, são abusadas psicologicamente, sexualmente, muitas vezes. Então, daí a importância de nós implementarmos essas políticas para que as pessoas possam envelhecer com dignidade, para que elas possam ter acesso a benefícios de prestação continuada, para que possam ter a universalização do direito da pessoa idosa. Esse é o grande objetivo, universalizar isso. Deputado Vitor Paulo, do PRB do Rio de Janeiro, presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Idoso. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular, deputado. Obrigado a você pela sua audiência, sempre à disposição, tá? Muito obrigado. Grande abraço para o senhor. Obrigado. Vamos ao centro de Brasília, porque